é liberado dizer glória a Deus e aleluia. Não, oh glória a Deus, você é livre. Eu tenho uma coisa para passar para você nessa noite, verdade, uma palavra que o Senhor Jesus já vem tocando no meu coração, na verdade desde a segunda-feira, vem ruminando no meu coração, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículo a partir do 31, vamos ler do 31 até o 34. Quantos acharam? Amém? Amém, glória a Deus. Lucas 22, a partir do versículo 31, vai falar assim: Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus respondeu: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Amém? Glória a Deus. Deixa eu primeiro te colocar no contexto daquilo que você acabou de ler. Nós acabamos de ler um texto e acabamos de ler um relato da onde Jesus estava com Pedro. Pedro, se você não conhece, um dos discípulos de Jesus, Simão Pedro. E antes disso acontecer, antes da Bíblia relatar isso, a palavra vai falar, a ordem cronológica de tudo isso vai falar que eles participaram da ceia, e naquele momento, depois de participar da ceia, surgiu ali algumas questões, e Jesus olha para Pedro e fala isso com ele que eu e você acabamos de ler. Esse texto que eu e você acabamos de ler, ele vai mostrar um momento muito interessante da vida do apóstolo Pedro. Porque Jesus vai falar para Pedro que o inimigo estava pedindo a ele para peneirá-lo. Como assim? O inimigo estava pedindo para mexer com Pedro. Ele fala: Pedro, o inimigo está pedindo para peneirar você. E ele fala para Pedro: mas olha, eu orei por você. Eu orei, eu intercedi por você. Então essa narrativa que eu e você acabou de ler, ela revela esses fatos interessantes daquele momento da vida do apóstolo Pedro. E vai também nos trazer a revelação de algumas verdades da vida cristã. Como assim, pastor? Se você olhar e observar e ler o texto como os olhos de quem quer encontrar e entender, você vai ver que Deus ele relata ali situações. E uma das primeiras situações é uma batalha espiritual. Quando Jesus olha para Simão e diz assim: Simão, Satanás está me pedindo para te peneirar. É a primeira coisa que essa narrativa, essa parte da história mostra, esse momento da vida de Pedro mostra, essa realidade que a batalha espiritual, ela existe. A segunda coisa muito interessante é que Jesus fala para Pedro: olha, o inimigo está pedindo isso, mas eu intercedi por você. Então a segunda coisa da vida cristã e da realidade, não só de Pedro, mas de toda a nossa realidade é isso. Primeiro são que batalhas espirituais acontecem, estão aí. E a segunda é que intercessão de Cristo existe e ainda Deus intercede por nós. E a última e a mais incrível de quando eu lia e me debruçava nessa história, nessa parte, nesse momento da vida de Pedro, é a graça da restauração de Deus. Mas primeiro eu quero falar com vocês sobre a realidade da batalha espiritual. No verso 31, quando Jesus diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Jesus olha para Pedro, apóstolo escolhido, homem que caminhava com ele, e fala assim: ó,
Existe uma batalha acontecendo. Existe algo acontecendo. O inimigo, ele está em todo tempo me pedindo para te peneirar, para te tocar, para que a tua fé seja abalada. Então deixa eu te falar, colocar uma vírgula nessa noite. Meu irmão, a batalha ainda é real. A batalha está acontecendo em todo o tempo. Você muitas das vezes pensa que aquele desânimo de você se levantar e ir para o culto é normal. Não é, deixa eu te falar, é batalha espiritual. O diabo não quer que você chegue nesse lugar. Não é, a batalha está acontecendo, mas só que muitas das vezes nós entramos naquilo que, não, está tudo bem, é normal, é coincidência, não. Tem certo tipo de coisa que eu e você temos que abrir os olhos e entender, não, isso não é normal. A palavra do Senhor no livro de 1 Pedro 5,8, ela vai dizer: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bradando como um leão, buscando a quem possa tragar. Meu irmão, a batalha é real. E Deus, ele revela isso naquele momento na vida de Pedro. A realidade da batalha espiritual. O inimigo estava pedindo a Jesus para peneirar Pedro, para esmagar Pedro, para fazer gato-sapato da vida de Pedro, como falam. E é real, porque não é de agora, é desde quando Satanás e seus demônios foram expulsos dos céus. Eles vieram para o quê? Matar, roubar e destruir. Essa guerra não é de agora, mas só que em alguns tempos nós temos esquecido e baixado a guarda. E eu acho muito incrível quando Jesus fala isso para Pedro, porque Jesus não precisava falar para Pedro que o diabo estava ali, que aquela batalha estava acontecendo, mas ele revela a ponto de dizer, ele está me pedindo. E quando nós trazemos isso para a nossa vida, para a realidade da nossa vida, é primeiro entender que a batalha, ela é real, está acontecendo. A palavra diz que a gente não luta contra sangue, nem contra a carne, mas contra principados e potestades. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer, Ele está te abrindo os teus olhos e o teu entendimento, para que você veja que muitas das coisas normais ou coincidência não é. É batalha, meu irmão. Você está em todo tempo batalhando contra o quê? Contra as hostes do inferno. E quando a Bíblia ela traz essa tradução de peneira, quando a gente vai ver, peneira, ela fala de um processo doloroso, de separação, de agitação, de instabilidade. Então quando Jesus fala para Pedro, o diabo me pede para te peneirar. Jesus estava dizendo assim, ele pede para mim destabilizar a tua fé. Ele está me pedindo para te amassar, para que ele toque você e você entre em crise. A nossa vida, ela é envolta de lutas, ela é envolta de uma rotina, de situações, mas temos que em todo tempo entender que o diabo ele não pode nos tirar o foco daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então a peneira ela vai falar disso. O diabo ele pode até tentar, querer nos parar, mas a última palavra ela vem do Senhor Jesus. A última palavra sobre a minha e a tua vida ela vem do Senhor Jesus. Então quando o Senhor fala a Pedro naquele momento, ele está abrindo os olhos espirituais daquele apóstolo e dizendo assim, existe uma batalha, você tem que estar ligado. Você tem que estar ligado, porque essa batalha é real. Mas daquela batalha e daquela situação, o que parecia ser uma prova de destruição, Jesus transforma em testemunho de vida. Venha comigo. A partir do verso 32, Jesus vai falar assim, ele pede para te peneirar, mas eu roguei por ti. Eu roguei por ti. Para que quê? Para que a tua fé não desfaleça. Pensa comigo, ele estava com Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que era imagem e semelhança do Deus, o Filho do Deus, ele estava com o próprio Cristo ali. Ele poderia orar e dizer assim, não, Senhor, livra Pedro
dessa tormenta, mas não. O que é que Jesus olha para ele e fala? Eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Deixa eu te falar, você e eu caminhando com Deus, não vai fazer que a gente seja livrado de muitas provas, mas Ele em todo tempo roga por mim, por você, para que a sua fé não desfaleça, para que o seu ânimo não desanime. Essa é a garantia, meu irmão. Ele poderia dizer assim, ó Pedro, eu orei para o Senhor, Ele vai te livrar. Mas ele diz assim, não, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus ele não ora para que Pedro não caia, mas para que a fé dele não morra. Para que a fé dele não pare. A palavra do Senhor no livro de Hebreus 7:25 fala, Ele pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por Ele. O que eu quero te dizer, meu irmão, nessa noite, o diabo ele pode tentar querer te peneirar, tentar querer te parar, tentar querer te acusar, mas a palavra do Senhor diz que Ele ainda intercede por aqueles que buscam a sua face, por aqueles que buscam a Deus. Veja em Romanos 8:34, a palavra fala Cristo Jesus e quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. O que é isso? Aquele Deus que disse assim a Pedro, Pedro, há uma batalha, mas eu intercedo por nós. Ele é o mesmo que intercede pela sua igreja. Meu irmão, deixa eu te falar, a queda ela pode acontecer, mas a intercessão para o Senhor pela tua vida, ela é real. A batalha ela é real, mas a intercessão daquele que não dorme também é real, e é chamado guarda de Israel. Aleluia, é real. Então aqui duas realidades. Jesus mostra a Pedro uma batalha, mas também mostra a ele que aquele que está com ele, ele intercede, ele ora, ele cuida. Ele é sustentado, ele permanece. Jesus estava mostrando a Pedro, ó Pedro, o que te mantém de pé não são as tuas forças, mas é a minha intercessão, é a minha mão, é o meu cuidado. O que nos mantém de pé, igreja, entenda nessa noite, é a mão poderosa do Senhor que nunca falha. É a destra da sua justiça que cuida de nós e da nossa casa. Então, Jesus fala a Pedro, eu orei para que a sua fé não seja desfalecida. E acontece que Pedro cai, você sabe da história. Jesus é preso, e ele nega, o galo canta 3 vezes, e ele nega Jesus. Mas no verso 32, a parte B, ele fala assim, tu, quando te converteres, fortalecerá os teus irmãos. Que Deus é esse? Que ele viu a queda, mas ele também declara a vitória. Eu não sei se você está aqui comigo e se você está entendendo. Ele estava dizendo assim a Pedro, ó Pedro, tu pode até cair e eu vou interceder por ti, mas quando você se levantar, você não só vai interceder por você, mas você também vai fortalecer os seus irmãos. Eu quero te dizer nessa noite, eu não sei qual é a batalha que você está vivendo, mas o Senhor te diz, ei, quando você se levantar e quando eu fizer o que eu tenho para fazer, você não só vai se fortalecer, mas vai fortalecer também os teus irmãos. Aleluia. Jesus ele vê a restauração de Pedro antes mesmo da queda acontecer. Antes de Pedro negar, Jesus já diz a ele, ó, mas tu quando se converter, tu vai fortalecer os teus irmãos. E tudo acontece, você sabe o contexto. Pedro nega Jesus. A fé de Pedro é abalada. Mas a palavra do Senhor fala que após a ressurreição, em João capítulo 21, do 15 ao 17, Jesus ele tem um encontro com Pedro. E ele pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas?
E para cada negação que Pedro tinha feito, para cada negação que Pedro tinha negado Jesus, Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Em Salmo 37, 24, vai dizer assim: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Pedro, ele foi a queda, mas ele também foi a restauração, porque Pedro tinha um Deus que não abandona ninguém. Ele não abandona nenhum soldado, aleluia. Então, após a ressurreição, Jesus tem um encontro com Pedro e restaura a vida de Pedro. E aquela queda, que era para se transformar em derrota, Deus pega aquela queda e transforma em quê? Promoção. Calma que eu vou te explicar. Jesus fala com Pedro: há uma batalha, mas eu roguei por você. A ordem acontece, Jesus já libera uma palavra, mas você vai se converter e você não vai só auxiliar você mesmo, mas também os seus irmãos. Então venha comigo nessa ordem cronológica. Após Pedro negar, Jesus, ele morre e ressuscita. E após a ressurreição, Jesus vai o quê? Vai restaurar a Pedro. Após a queda, Jesus vai ter um encontro com Pedro. E a cada negação, Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Determinada hora de Jesus indagar o amor de Pedro, ele começa a responder: Senhor, tu sabes. Então, meu irmão, venha comigo. Uma queda que era para se tornar em ruína, Deus, ele usa para promover. Como assim, pastor? A partir da terceira vez que o Senhor Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? E ele fala: ó Senhor, tu sabes. O que é que Jesus fala a Pedro? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O que era que Jesus estava dando a Pedro? Uma promoção. Pedro, você caiu, a batalha aconteceu, mas eu não desisto da tua vida. Eu te promovo agora. Vai cuidar das ovelhas do meu Pai. Deixa eu te dizer, meu irmão, não importa se você tenha caído, o Senhor Jesus te trouxe aqui. Eu roguei por você, e essa queda eu vou transformar em renovação, em restauração na tua vida, aleluia. Pedro, ele é provado, peneirado, ele cai, mas Jesus não desistiu, ele intercedeu, ele vai lá, ele restaura, e ele ainda entrega uma missão a Pedro. Então imagina uma queda que era para ser ruína na vida de um homem, se torna uma promoção, porque o nosso Deus, ele é especialista nisso. O nosso Deus, ele é especialista em pegar aquilo que está quebrado, aquilo que está fora do lugar, em alinhar, e realinhar, em reanimar. Ele é especialista. Então Pedro nega, Jesus depois ressuscita, e vai lá, restaura Pedro, e Jesus dá a ele uma missão após a restauração: apacenta as minhas ovelhas. Mas só que em Atos, capítulo 1, do 9 ao 11, vai falar que Jesus, ele se ascende aos céus. E ele diz assim aos seus discípulos: ó, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E logo depois, em Atos 2, do 14 ao 41, a palavra vai falar que Pedro, ele prega com autoridade, e mais de 3.000 pessoas se converteram só naquele dia. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Aquela queda que parecia ser para a ruína, Deus restaura e usa para a glória do seu nome. Um discípulo que parecia que ia ficar esquecido, que parecia que ia ficar lá morto a sua fé, não. A palavra diz que Deus, antes mesmo dele cair, já diz: ó, eu intercedi por ti, Pedro, e quando tu se converteres, tu vai auxiliar os teus irmãos. Ei, meu irmão, eu não sei qual é a luta, qual é a batalha que você está vivendo, mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu continuo o mesmo Deus da vida de Pedro, eu continuo o mesmo especialista em pegar aquilo que é quebrado e transformar em restauração para a minha glória, aleluia. Sim, primeiro veio a queda,
Depois veio a restauração. E só aí Deus usou Pedro com poder. E mais de 3.000 pessoas foram alcançadas. Deixa eu te falar. Jesus, ele não enche vasos quebrados. Primeiro ele restaura, cura, transforma e depois enche com a nova unção. Meu irmão, isso é o cuidado do Senhor. Ele está te restaurando para derramar algo novo sobre a sua vida. O Pedro que negou é o mesmo Pedro que pregou. Aleluia. Mas só depois da restauração, o avivamento veio, o vaso é restaurado e Jesus é glorificado. Através da vida de Pedro, o Senhor nos ensina 3 realidades muito importantes, e você vai sair daqui nessa noite entendendo isso. A batalha ela é real. O inimigo, o adversário das nossas almas é real. O diabo está aí. A palavra do Senhor fala que esse mundo ele jaz no maligno. Mas o Senhor continua o mesmo, intercedendo pela sua igreja, caminhando com a sua igreja. E Ele continua o mesmo especialista em transformar e tirar da queda a restauração, a glorificação através daquilo que Ele tem para fazer das nossas vidas, e glorifica o seu nome. Então mesmo Pedro que negou e caiu, e foi o mesmo Pedro que Jesus restaurou ele pregou. Mas só que depois da restauração, o avivamento ele só pode acontecer depois dessa restauração. Depois que o Senhor ele nos restaura. Eu não sei qual é a fase que você está vivendo na sua vida, na sua trajetória. Você pode ter chegado aqui com a expectativa de que Deus ia te entregar algo, mas Ele te fala nessa noite: não importa o quanto você está quebrado ou o quanto você caiu, eu ainda tenho restauração para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para as suas finanças, para os seus relacionamentos. Aleluia. Ele ainda tem restauração. E o louvor já pode subir. Então a restauração ela precede o avivamento. Como assim? Pedro precisou ser restaurado para depois que viesse um avivamento através da vida dele, pessoas fossem alcançadas. Então muitas das vezes aquilo que eu e você busca não depende só de Deus, mas não depende só do que você está querendo, mas depende daquilo que Deus ainda vai fazer para te restaurar e fazer através da tua vida. Pedro sempre foi um homem que caminhou com Deus, que estava com Jesus, foi escolhido como um apóstolo, como discípulo. Mas em certo momento ele caiu, ele negou. Mas a restauração veio e precedeu o avivamento. Após a restauração, pessoas foram alcançadas. Então se aquilo não aconteceu ainda na minha e na sua vida, é porque Deus ainda está restaurando, Deus ainda está mudando, Deus ainda está transformando. Porque nunca vai acontecer, o avivamento sempre vem após a restauração. Deus só derrama algo novo quando realmente você está preparado para receber esse novo. Ele primeiro restaura, depois Ele cura e depois é que Ele enche com a nova unção. E aconteceu isso na vida de Pedro. E esse mesmo Deus, Ele está presente aqui. Esse mesmo Deus que viu a queda, a restauração, viu a promoção de Pedro. Enquanto eu
estudava, e enquanto eu me deleitava nessa palavra, eu dizia assim: eu ainda sou o mesmo. Mas só que muitas das vezes estamos atentos a buscar e a querer muitas das coisas que nos tiram do foco daquilo que o Senhor quer fazer e tem para fazer na nossa vida. E Ele me trouxe aqui para te dizer: ainda tem restauração para a tua queda. Ainda tem restauração para aquilo que você acha que não tem jeito, aquilo que você acha que não vai dar certo, não vai funcionar. Ele está dizendo: ainda há restauração, ainda há um novo para você. E debaixo disso eu queria que você se levantasse no seu lugar. Eu quero orar nessa noite. Não sei qual é a área da sua vida que você busca restauração, qual é a área que você acha que não tem mais jeito. Queria que você nessa noite colocasse diante do Senhor Jesus. Ele é o mesmo Deus que transformou a vida de Pedro, que transformou, que curou, que encheu, que deu uma promoção a Pedro. Ele não mudou. Então comece a entregar isso nessa noite. Comece a entregar aquilo que você acha que é impossível, aquilo que você acha que não tem mais jeito. Eu fico imagina Pedro, ele voltou a pescar. Um homem que foi chamado por Jesus para ser pescador de homens. Ele, após ter negado, após ter caído, ele volta para pescar, ele volta para o mar. E às vezes nos encontramos nessa situação de achar que não tem mais jeito para nós, mas você viu nessa noite que se tinha jeito para a vida de Pedro, que negou Jesus, também tem jeito para aquilo que você acha que não tem. Então comece a entregar diante do altar do Senhor Jesus nessa noite. Pai, nós oramos, nós reconhecemos que o Senhor Jesus nos ama, que o Senhor Jesus não nos abandona, que o Senhor ainda tem restauração para todas as áreas da nossa vida que precisa ser restauradas, curadas, transformadas. Pai, nós entendemos que há uma batalha, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra principados e potestades. Mas também nós entendemos que o Senhor está conosco, que muitos confiam em carros, em cavalos, mas nós confiamos no nome que é acima de todo nome, o nome que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Espírito Santo, nós te pedimos, entra com restauração, entra com cura em cada área da nossa vida que seja necessário, porque nós sabemos que o Senhor só vai nos entregar coisas, o Senhor só não vai nos entregar preciosidades quando nós estivermos totalmente restaurados, quando nós estivermos totalmente curados e transformados. Oh Espírito Santo, nós queremos passar, Senhor Jesus Cristo, por essa transformação. Nós te agradecemos porque o Senhor não esquece de nós, o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa para trás. O Senhor, como naquele dia, foi atrás de Pedro, e aquela queda que era para ser uma humilhação, o Senhor transforma em um novo tempo, o Senhor transforma em uma promoção na vida daquele homem. E nós queremos te dizer, Senhor, também faz assim na nossa vida. Não permita que as batalhas, não permita que a queda venha fazer com que nós paremos, com que nós desistemos, Espírito Santo, mas que o Teu Espírito Santo venha todo o tempo nos restaurar, nos dá direção, nos dá, Espírito Santo de Deus, o novo. O Senhor já tem, o Senhor já tem.
O Senhor já tem. Declare isso. E ainda tem restauração para você. E nessa noite eu queria dar 2 oportunidades. Se você chegou nesse lugar e você nunca teve a chance de confessar o Senhor como seu único e suficiente Salvador, essa é a noite de você entregar ao Senhor o controle de tudo. Ou se você já até aceitou o Senhor como seu único e suficiente Salvador, mas você andou em outros caminhos, você se afastou, você saiu da presença do Senhor. Então, se você é uma dessas pessoas, levante a sua mão. Eu quero te conhecer, eu quero orar por você. Há um novo para você. Não se permita, não permita ficar prostrado. O Senhor Jesus te diz nessa noite: há uma restauração completa para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério. Então, se você chegou nessa noite, você nunca confessou o Senhor Jesus, ou você estava afastado dos caminhos do Senhor Jesus Cristo, essa noite é noite de restauração. Levanta a sua mão. Eu quero te conhecer, eu quero orar por você. Se não existe ninguém, amém. Quem convence é o Espírito Santo. Mas deixa eu te dizer, ainda há restauração para a sua vida. Aquilo que, ainda que você pense que é impossível, há restauração, porque Ele é especialista em transformar aquilo que estava caído, quebrado, em novo. Amém? Glória a Deus. Quero que você estenda suas mãos como quem recebe. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse culto, nós te agradecemos pela Tua presença, pelo Teu amor. Pai, nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor é bom, Sua misericórdia dura em geração. Nos leva, Senhor, em paz para as nossas casas. Nos dá uma continuação de semana debaixo da Tua proteção, debaixo do Teu amor. Espírito Santo de Deus, nos despede em paz. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença e pelo Teu amor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Vá com Deus, Deus abençoe. Você de casa, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Esperamos no próximo culto fé, uma semana, uma continuação de semana abençoada. Deus abençoe você.